Nós vamos receber aqui agora no Notícias da Boa a doutora Elna Amaral, que é infectologista e já está aqui na linha conosco. Bom dia, doutora Elna, tudo bem? Seja bem-vinda ao Notícias da Boa. Bom dia a todos. A doutora Elna, nós convidamos ela a participar da discussão hoje do programa por essa questão do passaporte de vacina. Doutora, a senhora pode explicar para a gente como influi essa cobrança do passaporte na questão da imunização e na questão do bem coletivo e de queda dos índices de disseminação do coronavírus? Sim, com certeza. O que acontece? A gente, desde o começo, desde que começou a pandemia, a gente sabia que a melhor forma de combater seria através da vacinação. Claro que não surgiu imediatamente a vacina, a gente ainda não tinha, mas até que foi produzida rapidamente. E uma vez que a vacina ficou acessível a todos, né, a gente começou essa campanha de vacinar o máximo de pessoas possível. Por quê? Porque a gente sabe que a melhor forma de prevenir qualquer doença infecciosa, em primeiríssimo lugar, é a vacinação. A gente tem aquelas medidas coletivas do uso de máscara, higienização das mãos, manter o distanciamento, tudo isso é válido e continua sendo válido. Mas a higienização, a vacinação é a melhor forma de combater. E agora, o passaporte de vacina também tem esse intuito, né, de fazer com que as pessoas, uma forma de estimular as pessoas a se manterem vacinadas, além de garantir a segurança de pessoas que estão em determinado estabelecimento. Então, a partir do momento que a gente tem um grupo de pessoas que entram no estabelecimento e todas elas comprovam que estão vacinadas, a chance de disseminação de um possível coronavírus ali naquele meio é muito, muito pequena. Então, além de estimular as pessoas, quer dizer, você só vai entrar naquele estabelecimento se você estiver com o cartão atualizado, você também garante a segurança de todos que estão ali. A gente sabe que existem pessoas contrárias, tanto à vacinação quanto à exigência do comprovante. A senhora, enquanto infectologista, já viu situações como essa, recusa a vacinação em outros momentos da história, mesmo com outras doenças, com outros ciclos vacinais, ou é algo exclusivo agora da vacina contra o coronavírus, na sua visão? Não, sempre existiu, né? Pessoas contra a vacina sempre existiram, desde que a vacina surgiu, sempre foi questionado se realmente era seguro, só que a gente já viu com o passar dos anos e todas as vacinas hoje que a gente tem à disposição, a segurança que elas trazem é indiscutível, tanto no uso em si, quer dizer, a chance de um efeito adverso mais grave é muito, muito pequena, comparado com o benefício extremo que a vacinação traz. Uma forma de comprovar isso é a questão da varíola, que a gente erradicou com vacinação, a polio, que continua sob controle, a gente está com muito temor agora de um descontrole maior por causa da queda na vacinação, sarampo, então todos eram infecções disseminadas muitas vezes no mundo inteiro e que quem viveu no passado sabe o quanto que foi o impacto da vacina para a gente hoje já não ver essas doenças com tanta frequência. Então, não há o que se discutir em termos de segurança. Agora, claro, tem aquelas pessoas que não adianta a gente argumentar que eles sempre vão ter um contra-argumento, né? A gente tenta fazer da melhor forma, mostrar os indicadores, mostrar os números, provar que a vacina realmente é segura, é eficaz e evita a disseminação de doenças infecciosas na comunidade, mas infelizmente sempre terão aqueles que preferem não acreditar, né? Mas aí, claro, assumem um risco também para si, para os seus filhos, infelizmente o ruim disso tudo é que ele também põe em risco outras pessoas ao seu redor, né, mas quanto mais pessoas vacinadas e menos pessoas contra a vacina, menos a gente vai ter um impacto na coletividade, é isso que a gente espera. Doutor, eu gostaria de saber, qual o conceito de órgão público? Estão os hospitais, as escolas, o que é órgão público? Ou é só a sede das secretarias, dos departamentos e empresas privadas? E a outra coisa é, como tirar a segunda via da carteira de vacinação e como também tirar ela via internet? Órgão público é todo e qualquer local em que é gerido pelo serviço público. Então, é claro que os hospitais, escolas, órgãos públicos são geridos pelo setor público. Agora, nós temos também órgãos privados, né, que são locais que são geridos pelo setor privado. Então, mas escolas públicas...
Então é muito Pode complexo, eu tô imaginando, assim, vem um paciente a sofrer um acidente de motocicleta, de carro, e está em estado grave, ou então teve um AVC. Então, se ele não tiver a carteira, não vai ser atendido? Não, ele vai ser Não, atendido, Efraim. Quanto a isso, não tem poder risco. público Quer não dizer, a pode questão da negar urgência e atendimento. emergência, ela ultrapassa toda e qualquer condição. Para você ter uma ideia, é importantíssimo que a gente atenda as pessoas com documento, né? A pessoa tem que ter um CPF e identidade, mas se ela sofre um acidente, chega no hospital público, numa situação de urgência, a gente tem a obrigação de atendê-la, mesmo que ela não tenha documento algum. A gente até bota, às vezes, não é raro acontecer, né? Chega a pessoa, sofre um acidente, é recolhida ali pelo SAMU, levada para o HUT, a gente coloca como ignorado e o atendimento é feito. Depois é resgatado o documento, resgatado com a família, alguém chega procurando, é que a gente vai resgatar as informações, mas isso jamais pode acontecer. Negar atendimento em caso de urgência está em outra seara. Pois mas essa questão, doutor, é complexa no seguinte sentido. Nas escolas, por exemplo, as crianças e adolescentes ainda não completaram aquele ciclo Então, delas não vai ser cobrado porque elas não estão contempladas pelo Programa Nacional de Imunização. A imunização... Inclusive, nas escolas é comum que anualmente, na hora da matrícula, os colégios peçam dos pais o cartão de vacina da criança, exatamente para saber quais são as vacinas que ela tem, e é uma oportunidade de orientação. Não falo de Covid, qualquer vacina. Então, muitas escolas fazem isso, pegam o cartão e já dizem, olha, essa vacininha dele está atrasada, leve na próxima oportunidade, mas ele não vai deixar de estudar por causa disso. E no caso da Covid, que não chegou ainda nessas crianças, isso também não vai ser um motivo para barrar para a questão educacional. Agora, a escola tem um papel de orientação, né, e esclarecimento dessa família, a importância de estar com o cartão atualizado para evitar que a própria criança adoeça e para evitar a disseminação na escola. A vacina vai ser cobrada, Efraim, de quem está contemplado pelo Programa Nacional de Imunização. Doutora Elna, e estamos chegando ao final do ano. Após praticamente 2 anos em isolamento, as pessoas estão, de certa forma, com mais vontade de se encontrar, estão planejando as festas familiares e até mesmo não familiares. E quais são os cuidados que devem ser tomados neste ano, mesmo com uma queda no número de internações e de infecções? Porque, claro, a gente não deixa de lembrar que no ano passado, também em dezembro, tivemos uma queda, mas em janeiro tivemos aquele repique. O que eu quero lhe perguntar é, primeiro, quais são os cuidados que devem ser tomados? E segundo, quais são as diferenças do final deste ano com o final de 2020? Ou pode ser comparado ou não deve ser comparado? A grande diferença é o fato de agora a gente ter uma população bem mais vacinada, né? Ano passado a gente não tinha ninguém vacinado aqui no Brasil, estava começando a vacina em novembro, dezembro no restante do mundo. Agora, claro, a situação é menos complicada, mas não deixa de requerer cuidados. A gente está vendo aí novas cepas surgindo, né, novas variantes. Ao que tudo indica, são manifestações leves e, ao que tudo indica, a vacina também parece ter uma boa cobertura. Mas a gente continua, a nossa população ainda não está plenamente vacinada, ou seja, a gente tem que ter pelo menos 75% da população vacinada com a dose completa, pelo menos 2 doses, para a gente ter uma segurança um pouco maior. Então, a gente está numa situação mais tranquila, mas de todo não podemos baixar a guarda, ou seja, a gente precisa continuar com as medidas de proteção. Claro que ninguém vai deixar de se encontrar com a família, alguns parentes mais distantes, mas cabe sempre o bom senso. Se você está com sintomas, mesmo que seja leve, mesmo que pareça apenas um resfriado ou gripe, é importante que você procure fazer o teste, né, para saber se não é Covid, e evite nessas situações se aglomerar, né, ir para casa de um parente, principalmente dos mais idosos, que a gente sabe que tem um risco maior. A vacina, por mais que seja feita plenamente, a gente sabe que os idosos, a resposta imunológica dele é mais difícil, porque eles respondem menos. Pode ser a melhor das vacinas, mas eles respondem menos. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Se você vai para a casa de idosos, se a quantidade de pessoas na casa é muito maior do que um espaço que possa haver uma livre circulação do ar, então tudo isso tem que ter, é uma questão de bom senso, né? E se você estiver doente, não vá, para evitar, se porventura ser Covid, disseminar também para outras pessoas. Além disso, claro, de sempre, né? Higienizar as mãos, evitar um contato muito próximo por muito tempo, usar máscaras. Existem cuidados que a gente pode fazer para se encontrar com os familiares de uma maneira
segura. E, claro, todo mundo vacinado, quanto mais pessoas vacinadas nesse grupo familiar, melhor, menor a chance de disseminação do vírus também. Doutora, e para a gente finalizar, eu quero que a senhora explique para a gente a importância da terceira dose e explicar também que ter que tomar a terceira dose não quer dizer que as vacinas não funcionem. É mais ou menos isso. Por que devemos tomar a terceira dose? Porque já foi observado, isso a gente já supunha no começo. A gente sempre, quando começa uma vacina, seja ela qual for, a gente não sabe quanto tempo ela vai estimular o organismo de maneira suficiente. Imaginando imaginando não, né? Já foi concluído que a vacina não consegue cobrir mais do que 6 meses, por exemplo. Ela já demonstrou em alguns grupos que ela começa a cair muito a imunidade, ao ponto de você, ao se expor ao vírus, ter uma chance aumentada de adquirir. Claro que essa chance não é igual ao que você estar sem vacina. A pessoa que não foi vacinada de forma alguma tem uma chance maior de adquirir o vírus, de se infectar com o coronavírus. Mas a pessoa que foi vacinada 2 doses, mesmo que tenha sido lá no começo do ano, por exemplo, fevereiro, março, agora esse estímulo já decaiu. Então eles conseguiram juntar um grupo de pessoas que foram vacinadas no começo, fizeram a dosagem da imunidade dessas pessoas e descobriu que realmente elas estavam com a imunidade abaixo do que seria mais seguro para proteção. Daí o estímulo a se fazer a terceira dose, né, ainda nesse momento de pandemia. E como vai ficar ano que vem, a gente não sabe. Se vai ficar uma dose anual, porque vai depender também do próprio comportamento, né, da pandemia. À medida que for esfriando, que o vírus for deixando de circular, talvez a gente vá tomar a vacina com menos frequência, é uma possibilidade. Mas acredito que a gente não vai deixar mais de tomar a vacina contra coronavírus, assim como a gente nunca deixou de tomar vacina contra a influenza, desde que surgiu aí a pandemia de influenza também. Doutora Elna, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos e por enriquecer a discussão sobre tanto o passaporte da vacina, porque é necessário no Brasil mesmo. Depois de conversar com a senhora, eu tenho mais certeza de que é necessário que seja cobrado, porque estimula, né? Estimula que as pessoas se vacinem para que elas possam circular. E a gente sabe que o brasileiro é um pouco teimoso. É um pouquinho teimoso. Se ele não for cobrado, vai deixando passar. Doutor, só uma pergunta. Tem algum esquema especial de segurança dessas carteiras ainda vazias, então limpas? Porque ontem aconteceu um assalto, né, aqui em Teresina, nas carteiras de identidade. Levaram nas cédulas. Cédulas de uma vez. Eu queria saber, já que os bandidos hoje fazem tudo para fazer uma atividade ilegal, tem algum esquema de segurança para guardar as fichazinhas? Não tem, assim, o cuidado que você tem, que você até tinha perguntado, né, sobre a questão do resgate das vacinas que foram usadas. O SUS, ele tem um aplicativo chamado Conecta SUS, no qual você consegue resgatar todas as suas vacinas. Você pode baixar no próprio celular, e lá você coloca o seu CPF, faz um cadastrozinho e lá ele resgata todas as vacinas que você fez, especificamente as de coronavírus estão atualizadas lá. A ideia é colocar não só vacinas, a ideia do sistema do Ministério da Saúde é que a pessoa tenha, através desse aplicativo, o acesso a todos os exames que ela faça pelo SUS, todas as vacinas que ela tome pelo SUS, né? Só que ele ainda está bem em fase inicial e eles começaram a ampliar bastante a partir da vacina de coronavírus. A minha mesma eu tenho acesso e eu coloco lá e aparece os dias, o comprovantezinho, né, na tela com os dias de cada dose que eu tomei. Então, é uma forma de você também ter esse aplicativo e você pode apresentá-lo como um passaporte vacinal e ele tem validade. Não precisa você estar com a carteirinha em papel, porque realmente a carteirinha em papel a gente perde, molha, rasga, esquece, né? E lá no aplicativo, pelo menos falando de coronavírus, isso está bem estabelecido lá, todo mundo consegue resgatar a partir do aplicativo. Certo, doutora, muito obrigada pela sua participação e tenha uma ótima manhã de terça-feira. Bom dia, boa manhã para todos.